E na cidade me deixaram a minha portuguesa. Eu, a vendoma, quando eu tive naquela reunião, quando eu digo, a vendoma, vontade de ir cozer, eu fico fora. Não aventaremos para cozer. Bem, vê lá, se tem para aí alguma coisa mais. Já disse é que aqui se não quiser é cozê-la, vou cozê-la. Olha, horrível. Taca pit. Vai. E vai o rego, hoje vai. Ué, o O processo de unificação de Portugal, em especial através das guerras de reconquista, criou uma nova classe de proprietários fundiários, os cavaleiros vilões. Não sendo nobres nem clérigos, eles estão na base da futura burguesia rural. Ao contrário da velha aristocracia feudal, estes cavaleiros vilões recebem terras do reino pelos seus feitos político-militares, cultivando-as já à custa dos assalariados agrícolas. Com a Revolução de 1383, esta burguesia rural reforça-se, ainda que numa situação de dependência, face à burguesia nascente, de caráter comercial, com sede em Lisboa, e que vai ter o seu grande apogeu na altura dos descobrimentos. Por outro lado, e ao contrário do que se vai passar na maior parte dos países da Europa, em Portugal a nobreza feudal vai aliar-se durante muito tempo com a burguesia comercial e fundiária. Essa aliança vai fazer-se contra os camponeses e os assalariados agrícolas e vai determinar ao longo do processo histórico português uma permanência quase constante das relações da produção de tipo feudal, nomeadamente no Alentejo. Concretiza-se desse modo a monopolização senhorial da terra. Só com as revoluções liberais do início do século XIX, já com a burguesia no poder, é que se procurará expropriar a classe senhorial em cuja posse se encontrava uma grande parte da terra. A partir de então, é o capitalismo que cresce e se desenvolve. São, pois, exigências de natureza económica que forçam essa expropriação. Entretanto, se algumas terras mudavam de mãos, a hegemonia feudal, em especial nos campos alentejanos, mantinha-se sem alterações importantes. As revoltas campesinas alastram por todo o país, particularmente no norte. É o caso dos movimentos da Maria da Fonte e da Patuleia, a revolta dos Pataléu, apoiadas pelas classes populares, em especial pelo operariado, que vê na progressiva mecanização a causa do desemprego. Estas lutas vão abalar as estruturas do velho mundo feudal, para além de visarem igualmente as relações capitalistas de produção que, apesar de tudo, se iam desenvolvendo. Por isso, o esmagamento da Revolução da Maria da Fonte vai ser feito à custa da intervenção estrangeira. Uma vez mais, a Santa Aliança da Burguesia Internacional vai impor às classes populares deste país o seu domínio imperialista. Mais tarde, e quase sempre para abafar ou neutralizar as inevitáveis tensões sociais decorrentes dessa monopolização senhorial da terra, serão feitas partilhas de terras comunais e de terrenos baldios entre os trabalhadores agrícolas. À custa das terras do povo, procurava-se evitar a enorme proletarização nos campos alentejanos, constituindo-se numerosos pequenos agricultores, cultivando courelas que mal davam para o seu sustento. Mas um tal processo durou pouco tempo, e assim os grandes proprietários das terras manterão o seu poder económico, associando agora as terras do povo
aos latifúndios que não deixaram nunca de existir. Ao mesmo tempo, aumentava o número e a importância do proletariado rural do Alentejo. Tens que soltar um grito. Soltar um grito. Tens que soltar um grito. Um grito de alerta. Nesta província deserta de terras abandonadas. Acabem as cotadas. Pois, se esta terra germina azeite de vinho e trigo, deixarás de ser mendigo para então trabalhares e nunca mais emigrares. Está desempregado. Desde a azeitona tem trabalhado 3 meses. Porque a gente tinha um contrato dos homens de 1 ano e eles não conseguiram andar. Agora está tudo em casa. Trabalham alguns, não trabalham todos. Trabalham os tratoristas. Tens lá a França e sempre traz algum dinheirinho com mas sempre não trabalha. Olhei para trás chorando. Então, porque a gente há que ter trabalhado desde a idade de 12 anos, trabalhamos. E agora acha que a gente também devíamos não andar assim conforme a gente anda sem ganhar nenhuma questão. Eu era delegado do sindicato. A família andava desempregada. A gente mandava para o pessoal, mulheres e homens para os lavradores não aceitavam no pessoal. Nem lá para cima, na gelo ao pé, nem um canto de água para beber, nem nada. E a gente avisava-me, você tem que dar trabalho ao pessoal, você tem que ir ter ao pé do pessoal, o pessoal anda sem manejar, sem nada. Os gajos não se resolviam, havia essas várias boas de regadio que há normalmente anos não eram cultivadas. Avisámos o tipo também, você tem que cultivar aquelas vargens, porque o pessoal está desempregado e aquilo não pode estar assim, aquela terra é boa, que a terra não pode estar assim. O gajo teimou a cultivar. Dia 26 de janeiro de 1975, foi aprovada por unanimidade a seguinte tomada de posição: dar início imediato à reforma agrária. Temos a força dos ventos, já ninguém nos aguenta. E se a nossa mão é lenta, vão depressa os pensamentos. A enorme disponibilidade dos sem-emprego, do proletariado errante no seu próprio país, daquele que não tem nada a perder e tem tudo a ganhar, era a condição de base para, assumindo-a, reconquistar a terra usurpada. Face às terras abandonadas e aramadas em coutos de caça, tratava-se antes de mais de reconquistar a terra, rompendo o laço sagrado e privado da propriedade, e nesse mesmo movimento, comunizar a terra que é de todos e que não é de ninguém. Mas reconquistar a terra, rompendo a sua apropriação privada, implicava agudizar a luta contra os que desde sempre exploraram os trabalhadores alentejanos. Chegou-se o mês de abril. Os agrários deram esse recusário a pagar aos trabalhadores. Dando-se os agrários a recusar aos trabalhadores, nós, os trabalhadores, por sua vez, o que é que decidiram? De uma vez que eles não nos queriam pagar e nós a trabalharmos sem recebermos dinheiro, decidimos, por vez dos trabalhadores, em começarmos a ocupar as terras. Nós fomos falar com o patrão, a ver se ele nos dava trabalho às máquinas, tínhamos umas máquinas paradas, ele não entendeu isso. E nós não tomamos outra resolução, vamos nós ocupar o terreno porque temos as máquinas para pagar. Eu estou desconfiada que quando fizeram o 25 de Abril, que não era para o povo, era apenas porque lá fora, nas colónias, já não morriam só os soldados, morriam os oficiais também. E para isso, e eles já estavam cheios de dinheiro, já tinham muito dinheiro nos bancos, já tinham boas casas, já tinham isso tudo, de maneira que pensaram acabar com aquela guerra que já para eles já não lhe interessava, já lhes custava a vida a alguns. Mas nós, como estávamos sequiosos, aproveitámos a boleia. Não.
Reconquistar a terra significava passar para uma nova forma de luta contra os agrários. Tal como em 1962, a luta pelas 8 horas diárias correspondeu a uma situação histórica precisa. Agora a luta seria mais radical, sem compromissos, concretizando-se na ocupação, não só dos latifúndios, mas também das explorações dos grandes rendeiros capitalistas. Olha, como vê esse terreno que aí está cheio de pardos, essa terra há 42 anos que nadava aí um barco de cimento. Mas julgo que a fundação da Casa de Bragança tem por norma servir o povo. Servir o povo é uma instituição que não capitaliza. Então, aqui fazia as grandes festas de vez em quando, fazia os caçadas, cá os senhores, lá de Lisboa, e desse lado, assim. Nos campos do Alentejo, o fascismo veio reforçar uma situação já anteriormente existente. Com efeito, ao longo dos anos, os grandes proprietários fundiários sempre evitaram, obviamente, investir na agricultura, mantendo-se na grande generalidade como proprietários absentistas. E quando arrendavam as terras, transferiam as rendas, sempre mais elevadas, para os grandes centros urbanos, em especial Lisboa, sendo a maior parte desse dinheiro trocado por bens imóveis, se não mesmo por produtos de luxo. Através dessas rendas, era o capital comercial com sede nas cidades, em especial Lisboa, que se ia reforçando. As grandes propriedades aramadas em encontros de caça, como dizia o poeta, serviam assim às pequenas orgias dos figurões do fascismo, ao mesmo tempo que definiam a natureza política das classes dominantes da altura. O atraso económico deste país ia de par com a corrupção e a impotência do poder político-militar. Entretanto, alguns poucos capitães da indústria iam fazendo uma aliança oportunista com os proprietários da terra, na expectativa, nem sempre gorada, de virem a expropriar aqueles latifúndios. O servilismo que se continuava a impor no Alentejo era a contrapartida das relações de tipo feudal que ainda dominavam na cena portuguesa. No entanto, por detrás desse aparente servilismo, estava já a revolta surda de um povo que se quer libertar dos 1000 anos de servidão. Alentejo sem sol e sem luz, vastidão fértil atraiçoada, onde se realizam caçadas reais. Alentejo, terra amada, mar ondeado de trigais. Enquanto estiveres aramada, não germines nada mais. Antes ser terra árida do que jardim de feudais. Não julgues por cantar rosas que a vida me é um jardim. Disfarço em rimas mimosas revoltas dentro de mim. Na vida, só revoltado não trai poesia ao poeta. Se as canto, Alentejo amado, pátria minha, acho deserto. Amo as rosas na verdade, amo-as, gosto de as cantar, mas mais canto a orfandade dos campos por semear. Canto contra a imigração, do rural alentejano, que nasce em terras de pão e vai comer pão estranho. Nuas as terras saudosas choram tristezas sem fim. Não julgues por cantar rosas que a vida me é um jardim. Pronto, é da Xuxa. Vale. A fuga para o Alentejo. Eles que só aí aparecem para as casadas reais, agora com pequenos fidalgotes, isolando-se com faustosos banquetes à moda citadina, é ainda a fuga da cidade, onde diariamente os seus lacaios lhes trazem notícias da miséria do povo, das suas lutas e revoltas, daquele ódio de classe que só uma violenta repressão pode provisoriamente abafar. A última ceia dos senhores tem, pois, de ser prolongada. Disso depende o julgarem que ainda estão vivos, e, no entanto, a sua morte é já real. Mesmo mais tarde, quando forem ajudados a sair dos túmulos, não deixarão nunca de ser cadáveres esquisitos, e o capitalismo religiosamente irá emoldurar no Museu da História.
Cheguei a entrar para aqui às 5 horas da manhã, para barrer cinzas, apanhar cinzas, carregar lenha, fazer lumes e pôr fogões. Quando os senhores se levantassem, isto já está tudo preparado, que era para não andarem a encalhar em mim. E trabalhar aqui até às 2 horas da noite. Enquanto qualquer dos senhores que aí estavam presentes, se não deitassem, não tinha ordem de deitar, que era para estar à ordem deles sempre. Se fosse preciso qualquer coisa, ia estar sempre à ordem. Quer dizer, vamos à terra, apareceu lá o feitor perguntou então, o que é que se trata aqui? E a gente dissemos-lhe, o que se trata aqui é que isto não era ser patrão e hoje é nosso. Mais tarde passou o patrão perguntou o que é que se passa aqui. O que se passa aqui é que isto não era seu e hoje é da gente todos. Já ele tinha morrido, homem, só você ocupámos 11 pessoas e 11 máquinas. E só foi pena foi que os assalariados não quisessem logo vir mais a gente, porque a gente, em vez de ter, por exemplo, aqui 200 hectares, podíamos ter 300 ou 400, ou que viesse o povo todo, depois a gente com as máquinas faria tudo. E o outro pessoal com o braço faria o resto. Os agrários, todos debaixo do chão. Era assim mesmo e mais nada. O dono aqui desta propriedade disse-me a mim e a 3 que metia onde eu nunca vi sol nem lua. Vi um patrão fugir ao som de uma explosão. Vi uma cadela com dores parindo polícias com cabeças de cão. Contra a tese de certos doutores, vi um povo de armas na mão e um padre a gritar socorro, ai ai, que me cortam o coração. Nada tenho, talvez a vida, mas tanto faz. Na vida tenho a ganhar lutando, sozinho é que não sou capaz. Mas há muitos como eu, mesmo centenas de milhares, dispostos a lutar e vencer tudo pela frente e nunca para trás. Calares tão clara razão não é o teu natural. Nem de homem é calar. Grita, pois teu grito novo. A terra há de germinar quando for terra do povo. As ocupações de terras, rompendo o laço sagrado da propriedade privada, criavam as possibilidades de uma nova condição histórica para o proletariado alentejano. A terra a quem a trabalha, sendo o grande objetivo do movimento, ia sendo sucessivamente aplicado. E se as condições climatéricas do ano de 75 foram particularmente favoráveis, é um facto que o aumento espetacular da produção se ficou a dever à força e à determinação dos trabalhadores alentejanos. Em tais condições, as estruturas económicas existentes mostravam-se incapazes de suportar a nova situação socioprodutiva criada com as ocupações de terras. Assim, muito trigo vai acabar por ficar nos montes deserdados, em armazéns improvisados, pois que a maior parte dos celeiros ou não tinham capacidade suficiente ou estavam ainda fora do controle dos trabalhadores. Mais tarde, as dúvidas sobre o evoluir do processo de reforma agrária vão levar diversas unidades coletivas a guardar uma parte da sua produção cerealífera como garantia mínima contra os riscos da fome que ancestralmente os trabalhadores conheciam. Está bom, a direita está bom. A produção boa. Pelo menos muito, há muito, é o que é preciso é haver muito. Há muito. E mais ou menos está tudo. Precisa é haver muito, que é para termos movimento no nosso país. Para cada semente que temos este ano, era preciso termos aqui o dobro dos tiros que temos. E não quer dizer, não era à parte. Outra tanta armazenagem como esta.
Mas desde o primeiro momento que os trabalhadores perceberam que não lhes bastava organizar o trabalho agrícola. Era igualmente necessário controlar em seu proveito certo tipo de atividades complementares. Desse modo começam a surgir aqui e além oficinas de reparação de máquinas agrícolas, incorporando muitas vezes operários desempregados. Ao mesmo tempo cresce o controle sobre lagares de azeite, adegas de vinho e inclusivamente sobre fábricas de moagem e da transformação de produtos agrícolas. Paralelamente, a generalidade das unidades coletivas de produção vai progressivamente constituindo cooperativas de consumo, bem como outros tipos de serviços comuns. Nascem assim cantinas com os produtos dessas novas unidades, apresentando igualmente outros artigos recebidos diretamente dos produtores. Por outro lado, a grande ambição dos trabalhadores alentejanos de verem a sua terra irrigada, alterando-lhe essa quase maldição da terra de sequeiro, leva-os muitas vezes a construir à sua própria custa barrancos e pequenas barragens preparadas para guardar as chuvas do inverno. E assim, entre a organização da produção e do consumo, os novos cooperantes dessas unidades coletivas vão começar a esboçar um novo sistema de vida, que, embora muito marcado por um passado recente, não deixava de trazer novos elementos de vida comunitária. O facto de saberem que já não trabalhavam para o patrão e que podiam dirigir o seu próprio trabalho, dava a estes novos proletários uma força enorme que só a repressão e provisoriamente poderia quebrar. E, no entanto, cedo começaram a surgir as primeiras contradições que, inevitavelmente, um tal processo comporta, mas que só os próprios trabalhadores poderiam superar. As ocupações, neutralizando o estatuto de propriedade da terra, vão implicar certas transformações socioprodutivas. Porém, no essencial, manteve-se a estrutura agrária já existente. Um dos casos mais significativos da hegemonia mantida pelos grandes proprietários fundiários diz respeito à sua ligação com o capital internacional, nomeadamente através dos montados de Sobro. Na verdade, a cortiça foi durante muitos anos um dos principais produtos de exportação para o estrangeiro, razão porque a maior parte dos contratos de arrendamento excluíam esse produto. Desta forma, os latifundiários negociavam diretamente com as empresas estrangeiras. Também por aqui se reforçava o capitalismo comercial. Mas o problema maior que os trabalhadores sempre tiveram que enfrentar foi o do próprio desemprego, criando nos proletários alentejanos uma situação quase estrutural de sem emprego. Obviamente, esse problema haveria de acompanhar o dia-a-dia das novas unidades de produção, até porque em muitas delas a nova situação socioprodutiva não tinha possibilidades de resolver para todos os trabalhadores o problema do emprego. E uma vez mais se põe a hipótese de emigrar para o Ribatejo, tal como os alentejanos sempre haviam feito. Está com vontade, não? Ah, isso é engraçado. E então agora temos aqui para saber se estão de acordo, sair mais malta. Minha vontade não saía nenhum. Agora a porta está aberta para uns e está fechada para outros, não. Quer dizer que o Zé, o Manel e o Joaquim foi. E o Otónio, que é o que quer sair, já não o deixou sair. Então nessa altura também convém ganhar o mesmo que os outros ganham. Porque se o ganho fosse igualmente o mesmo que cá, eu ia para lá. Eu não vou. Mas como a gente cá ganha 100 e tal escudo, e lá vão ganhar 400, aí isso aqui é uma grande diferença. Eu não olhei os 400 porque estava aqui um homem que a minha companhia nunca lá quis ir. Nunca lá fui tirar número, pensei assim, olha, ando bem não doente, e não vou, olha, para ir lá para longe, andar para lá à surpresa, tocar na minha casa. Mas tenho mulher, tenho uma pinga de leite, tenho uma coisa qualquer e vou-me mantendo. Né? Não olhou o dinheiro. E há muitos que foram olhar, foi o dinheiro. Porque se fosse igualmente o mesmo lá que cá, eu não vamos cá. Mas com a diferença é uma diferença muito grande, todos queriam ir, se pudessem sair, faziam bem. Mas agora que se abrimos portas para um, há outros que convém não andar, ou depois nessa altura começa a haver brónica. O caso é esse, mais nada. Vocês estão de acordo com a ideia deste homem? Os que saírem, essa é a responsabilidade deles ou os que saem quando acabaram o trabalho voltam para a cooperativa?
Eu, como vocês fizeram logo aquilo a primeira vez, agora faço a vocês também, decidam vocês o caso. A gente está a pedir a decisão do povo, para o povo mais ou menos fazerem uma coisa concreta que sirva à gente. Isto acabou a saída. Acabou quem sair está a responsabilidade dele. Porque a disciplina está a gente a ver se acaba com ela. Não podemos arranjar a ditadura dentro de uma cooperativa. Tem que haver disciplina. Porque se passa a haver ditadura, então estamos desgraçados. Porque nós sempre temos vivido na miséria. Nós sempre temos vivido na miséria, temos sido imigrantes mesmo em Portugal. Achas? Eu não acho. Escute, mesmo dentro do nosso continente nós temos vivido, eu sou novo, tenho vivido de imigrante sempre. Eu não acho. E todos nós vivemos sempre imigrantes mesmo dentro do continente. Aqui ainda dava para se governarmos. E hoje continua a andar. Isso é diferente. A conversa que eu estou a dizer é que aqueles homens, se for assim, nunca fazem conjunto à cooperativa para ajudarem a gente. Andam sempre por fora. Amanhã, no outro dia, chegam, aparece outra volta. No outro dia, chegam, aparece outra volta. Então é abalar, outro quer abalar e outro quer abalar, que é assim que está a fazer. Chega a pontos, temos a cooperativa desbandalhada. E por que não havemos de abalar? Tínhamos tido uns para Lisboa, para a serventia, outros, como disse, já para o tomate, outros para os bateiros, para a cortiça, agora neste tempo, para a cortiça da prancha. No tempo da azetona íamos para Moura. Como, por exemplo, para o Saldo, para os campos de Vila Franca, para Elvas, enfim, para várias regiões. E desta vez, pois, os trabalhadores, como já também sentiam que se falava na reforma agrária e queriam colaborar na reforma agrária, queriam dar o seu esforço de trabalho, e nessa altura, pois, começaram já a não sair para fora. Ora, a não sair para fora, já não se pôde trazer pessoas do Alentejo. Ora, esses lugares vagos que os nossos trabalhadores do Conselho deixaram lá nessas regiões, pois os nossos camaradas alentejanos estavam lá muito mais perto, pois de certo mesmo que ocuparam esses lugares. Está aprovada que uma maioria não está de acordo sem ninguém. A maioria. Mas não era só o desemprego que continuava a atormentar os operários agrícolas do Alentejo. Na base do domínio de natureza feudal e de um desigual desenvolvimento do capitalismo, o Alentejo mantém zonas extremamente atrasadas sob o ponto de vista social, político e económico, ao lado de regiões mais desenvolvidas. Quando, na fase final das ocupações, os trabalhadores foram de certa maneira impelidos a tomar essa atitude, as terras ocupadas apresentavam uma situação tão miserável como aquela em que os trabalhadores sempre haviam vivido. E, para tirar algum rendimento, os novos cooperantes ficam confrontados com as pedras. Este campo aqui, onde está mais seca, isto queríamos abandonar, mas os senhores engenheiros disseram que não se podia abandonar e que tinha que continuar a tratar-se, para ver se chegava a dar alguma coisa. Mas estamos a ver que estes bocados aqui não devem dar nada. Está uma terra muito seca, só pedras. E não deve dar a vinha, não deve dar vinha, para dar rendimento para a vinha. Mas vamos indo continuando com ela, a experimentar, a ver se dá, se não dá, o voador terá que se abandonar. São uns bocados muito secos, não têm umidade nenhuma para criar vinha. Agora andam as mulheres aí a arranjar, a colher algum gramicho de manhã e de tarde vem para aqui a acabar de fazer as horas de trabalho, juntando esta pedra. Assim trabalhando para ver se vamos tirando o nosso ordenado. Haverá, contudo, um ponto em que as unidades coletivas de produção terão de fazer esforços maiores. A complicada gestão dessas novas cooperativas, que vai obrigá-los a procurar a melhor solução para o problema das contas. É que quase sempre os proletários agrícolas estiveram entregues a si próprios, e daí a dimensão gigantesca do esforço a fazer. O Estado, e muito embora a situação política geral fosse favorável, ia cedendo a algum fundo de maneio, bastante insuficiente, no entanto, para compensar os meses a fio que, nesse período, os trabalhadores tiveram que suportar como preço de terem expulso, ainda que não definitivamente, os senhores da terra. 517 escudos. O Armindo é que ele trabalha lá ao pé do cinema. A barba grande? Não, é uma barba assim pequenina. Assim, está lá do Simão, ou lá do outro. Esse tem uma filha que ajudou ali os de Viana a desenrascar o assunto que eles tinham atrasado. Portanto, ela agora vem para cá para desenrascar. Se a gente depois gostar do trabalho dela, ela fica. Mas se a gente não gostar do trabalho dela, pronto, ela desenrasca agora os problemas e depois a gente faz a coisa à nossa maneira. Eu também gostava mais que fosse um homem, porque o homem é um homem e a mulher é uma mulher.
As condições limitativas em que todo o processo de reforma agrária se processou levou a que, de início, os trabalhadores eventuais tivessem que superar as oposições dos trabalhadores permanentes, relativamente mais privilegiados do que os restantes. E se essa questão acabou por ser superada, assiste-se, no entanto, a uma situação semelhante em relação às mulheres, elas que desde sempre haviam sido marginalizadas, tanto no trabalho como em casa. Pois, isso é verdade, essa é a pior. A gente temos cá explorados, chegamos à casa, temos a mesma conta de exploramento. Não termos esquipado as coisas, senão a gente. Chegarmos à noite, não termos um bocadinho de descanso, temos que arranjar as coisas, lavarmos de noite, fazermos outros trabalhos de noite e é tudo uma exploração para a mulher, isso não é verdade disso. Coitados, explorados no trabalho, dizem que chega, não querem mais. Então, vamos, e agora vamos ver para a praia, daqui para dentro, como é que isto vai ser. Há uns tempos para cá é que já participa mais, mas pouco. Bem, nós é que somos as culpadas porque nos acobardamos. Só isso. Mesmo noutras reuniões, por exemplo, de sindicatos e outras coisas mais que se façam na vila, ninguém aparece, ninguém vai. Isso aqui é um atraso de vida. Porque não têm capacidade para dar trabalho a todos os interessados, as novas unidades coletivas de produção acabam por colocar as mulheres na condição de eventuais, mantendo assim o caráter precário de trabalhadoras errantes. Acho que é melhor a gente trabalhar na nossa cooperativa, por nossa conta. Por nossa conta, isto é isto. Dizer que a gente quer por nossa conta. No fim disto, os resultados é do Estado, segundo a que a gente obtém. Mas acho que é melhor assim. Basta a gente não darmos com medo, nem chega agora aqui um, nem chega aqui outro. E vem ralhar com a gente. É a gente fazendo a nossa obrigação. É trabalho. Que é que mete explorado por esses grandes lavradores que andavam aí espreitando a gente aqui à água. Vimos a morte e não isto a recar para trás. De ser um manageiro, de quem trabalha a gente. Não precisamos de dono, sozinhos estamos contentes. Não precisamos... Mas tantas voltas como andar por aqui e por ali, e onde é que há homens competentes e capazes? Não há? E os que já têm empregados? Mas essa coisa dos voltas por aqui, voltas por ali, se ele ali houvesse um a uma capaz de definir, definitivamente desenrascar o assunto da escrita, pode ser uma... Lá as voltas por aqui e por ali, muitas vezes dá mais à conta estarem lá a tratar do que deviam tratar do que andar a dia disse até uma opinião de uma pessoa formada até, me disse se a gente arranjasse uma espécie do gerente comercial, dirigir negócios, uma espécie de contabilidade. Era o homem que interessava. E eu acho que interessava, porque esse homem queria ganhar era 10 ou 12 contos. Como calhar. Só disso não nos convém talvez ou não. Para ali interessa é uma pessoa que seja toda esquerdista, mas é que a gente não labra ali o peito para ver o coração. E ainda outra, que aquela... Esses estão cá no sítio a gente conhece. Agora esses que estão lá fora do sítio, quem os conhece é os outros, não é a gente. Pelo menos o pai tem feito isso. Sujeita-se a ficar prejudicado com voltas para aqui, voltas para ali, mas só para dizer que vai, vai. Para a coisa ir para a frente. E quem o conhece sabe. Quem sabe a gente que é todo da massa, daquela massa. Confrontados com estas situações contraditórias, mesmo assim os trabalhadores foram capazes de superar a herança de um passado de miséria e escravidão, contando para isso com a ajuda e a solidariedade dos seus camaradas, especialmente com os operários dos grandes centros urbano-industriais. Timidamente, é certo, avançava contudo a aliança entre os trabalhadores do campo e os trabalhadores da cidade. Olha lá dele.
a estrutura social do Alentejo não se limitava a separar de um lado os proprietários fundiários e herdeiros capitalistas e do outro os trabalhadores rurais. Uma outra figura histórica, de características bastante ambíguas e estreitamente ligada ao processo de produção feudal, irá participar no arroteamento de milhares de hectares de terras bravias. É o seareiro, que fazendo searas em terra alheia, ficava obrigado a entregar aos grandes senhores da terra uma parte da colheita, que podia chegar a ser metade daquela que fabricava. Também estes cultivadores diretos tinham um caráter errante, fazendo searas aqui e além, sempre na dependência dos grandes proprietários da terra. Mas, inteligentemente, o sistema latifundiário foi capaz de introduzir no comportamento destes seareiros a ideologia da propriedade. Daí a sua extrema ambiguidade face ao movimento de conquista da terra. Sim, é terra ração que a gente faz, terra deles. Não temos nada, não temos nada. Eu não tenho umas casas, eu não tenho umas casas minhas ao menos. Eu não tenho, nem casas tenho tampouco. É tudo terra dos senhorios, porque a seara que a gente semia não nos dá para a gente comer. Temos é que trabalhar por fora para continuarmos a viver. Portanto, em Pavia processou-se desta maneira. É que todos esses pequenos foram convidados a entrar nas cooperativas. Porque alguns faziam searas dentro dessas propriedades, não é? Explorando os outros trabalhadores da mesma maneira. Porque todos esses que lá tinham searas faziam assim. Os outros trabalhadores trabalhavam lá, eles todos os dias lhes chamavam malandros, todos os dias diziam que não lhe dava, mas todos os anos repetiam isso. Pagavam 5 ou 6 ou 7 contos, que alguns o faziam, por hectares de terra aos donos delas. E eles iam para a taberna, viam o seu copo, iam para onde queriam e entendiam. Porque os agrais também lá não tinham campo, porque eles não os queriam lá, também ainda não usavam roupa à altura. E, entretanto, iam fazendo assim. Na altura das ocupações, os trabalhadores, que eram considerados trabalhadores, porque não o eram, foram convidados a entrar nas cooperativas. Não quiseram. Foi raro os que entraram. Os que entraram estão nas cooperativas, são belíssimos trabalhadores da mesma maneira, não estão preocupados com nenhuma dessas coisas de leis, nem de não haver leis. Portanto, a gente ali pensámos assim, que todos tínhamos direito ao trabalho, íamos ocupar as terras precisamente para todos trabalharem, que foi a finalidade com que para lá fomos. No Vimir, que vocês conhecem, está aqui o Joaquim José Alves, que a mulher dele é lá de Pavia, que é lá da Jordana, pertence àqueles da Jordana, ele tem lá um grande bocado lá na Jordana, e aqui no Vimir tem uma grande pressão de fazendas e traz mais outras à renda que são do padrinho, que paga 60 contos de renda. Ninguém mexeu nesses bocados que ele aí tem, aqui os trabalhadores, ninguém mexeu aí nesses bocadinhos pequenos, foram só as herdades que estavam abandonadas. Eu gostava de saber quem é que ele anda a defender, que nem a classe dele defende. Se defendesse a classe dele, falava nos pequenos agricultores, que é aí que ele faz parte. Mas ele não é esses que defende. Ele anda a defender é os grandes lavradores. Até é capaz de ter uma certa razão, porque eles pagam para ele andar a falar. Eles escrevem tudo num papelinho e ele depois vai a Rio Maior, lá ao quartel a Rio Maior, e é lá que ele vai impor as suas razões, quer dizer, ensinaram-lhe o recado e ele chega lá e vai dizer o recado. Era melhor que o Joaquim José Alves olhasse para a classe dele, que nem a classe dele sabe defender. Acenando com o espantalho de que andam a roubar as nossas terras, muitos ceareiros e pequenos agricultores do norte e centro do país irão constituir a tropa de choque da CAP, organização política que, defendendo basicamente os interesses do capitalismo agrário e comercial, irá assumir posições abertamente fascistas, não só contra a reforma agrária, mas também contra todas as conquistas dos trabalhadores alcançadas a partir do 25 de Abril. É que se isto desse para o lado que os homens que o mandam falar e pagam para ele falar, que era o primeiro a morrer, não era eu, era ele, que estava lá mais perto. Porque eles não me têm a zangar a mim, eles têm a zangar a classe. Portanto, como têm a zangar a classe, ele estava lá mais perto, primeiro que matasse a mim, matavam a ele. No verão quente de 1975, na altura em que a luta de classes era mais aguda, as forças reacionárias utilizam diversas formas terroristas. Uma delas será o ataque às sedes dos partidos de esquerda, em que muitos trabalhadores serão envolvidos. Se do lado da burguesia era uma atitude violenta de quem se sente ameaçado nos seus privilégios ancestrais, muitos erros cometidos pelas forças de esquerda vão impedir uma resposta popular imediata a essas formas terroristas. Aos poucos, cavava-se assim um fosso entre o norte e o sul do país. Visto que eles até agora têm andado calados e já andam a começar a aparecer. Antes tinham medo e agora já não a começar a aparecer. Esses senhores lá do CDS ou não sei de onde, que alguns conheço, mas faz de conta que para mim que morreram. Mas é preciso a gente preparar-se mais e melhor. E termos mais conhecimento
todos os trabalhadores das cooperativas. Termos conhecimento quando tocar um problema numa cooperativa, as outras saberem logo todos para correrem em massa, que é o que eles andam a tentar fazer. Vocês viram que ainda agora, por exemplo, de mim, quando foi lá aqui em Rio Maior, aqui no Vamieiro pagaram viagens a trabalhadores e pagaram lá almoços para os levarem lá. Eu também fui um desses convidados. Então, quer dizer, nunca lhe servi para nada, senão só para me tirarem o suor e tirarem uma pele se eu deixasse. E agora servia-lhe para andarem a jogar comigo. Ficará à espera que a Confederação de Agricultores, que deve sair hoje votada deste plenário, consiga rapidamente os seus objetivos dentro destes governos próximos, que são formados por partidos que até hoje não deram satisfação nenhuma ao povo português. Porque se essa satisfação não chegar rapidamente, sairá da beira alta a organização de uma coisa que será um novo partido português, que será a Aliança Agrária Portuguesa. É por isso que eu acho que nós devemos, os trabalhadores, lutar todos com a luta firme e unidos. Porque só assim é que nós iremos defender toda essa miséria. Porque enquanto nós estivermos unidos, somos capazes de vencer o fascismo. E se nós desunimos, o fascismo segue sempre para diante. Embora esteja de joelhos, porque ele não está morto, está de joelhos. De facto, não eram só as forças fascistas que contra-atacavam a partir do verão de 75. O próprio Partido Socialista, dizendo que defendia o país da perversão totalitária, vai desencadear uma intensa campanha contra a situação política que então existia. No entanto, por detrás do Partido Socialista e explorando demagogicamente o anticomunismo, são ainda as forças reacionárias da CAP que preparam o terreno para o 25 de novembro. Face a essa situação, as forças populares procuram ainda mobilizar-se contra o perigo de um regresso ao passado. Concretamente, milhares de trabalhadores vindos do Alentejo reivindicam em Lisboa a defesa da reforma agrária. Mas, ainda que nem tudo estivesse perdido, essa resposta popular é já tardia. A situação política vinha se tornando cada vez mais adversa. O 6º governo provisório recusa-se a governar e ameaça reunir-se no norte do país. Com a manifestação dos trabalhadores da construção civil, ocorrida nessa altura, o poder vai buscar aí um pretexto para a liquidação das aspirações revolucionárias dos trabalhadores. Era num tal contexto que as barricadas de Rio Maior irão surgir como o sinal para o golpe militar que irá inverter o processo político português. Uma vez mais, a força das armas irá abater-se sobre a força da razão. Se isto continua assim, está mal. O 25 de novembro, não sendo um golpe fascista, vai, no entanto, criar as condições de estabilidade burguesa necessárias à consolidação e ao desenvolvimento do próprio capitalismo. Por isso, no Alentejo, aquilo que havia sido o motor da reforma agrária, isto é, as ocupações de terras, vão ser definitivamente proibidas. E, em breve, as forças de repressão tão bem conhecidas dos trabalhadores voltarão a ocupar os campos do Alentejo. Os trabalhadores lá estão todos dispostos a avançar? Não, quer dizer, isso nunca estão todos. Entre 270 trabalhadores, há sempre quem esteja com aquele amor aos patrões. Sempre. Isso não queremos dizer, se for dizer que estão todos, eu sei que os outros pessoal que está diz que é mentira. Então diga mesmo, não estão todos, mas a maioria está. Acham, portanto, que vão defender a reforma agrária até ao fim? Aqueles que estão dispostos a isso? Acham que sim. Acham que sim. Mesmo que as condições políticas se alterem em Portugal? Pois, mesmo que as condições políticas se alterem, é preciso ser uma alteração muito grande para nós voltarmos para trás, porque nós também temos poderes suficientes, o povo, para andarmos para diante. Acoberto do golpe militar, o comportamento provocatório e fascista da CAP, forçando a concretização dos interesses dos agrários e ganhando posições políticas nos centros do poder, vai procurar liquidar a reforma agrária, ao mesmo tempo que exige a cabeça do Ministro da Agricultura. Quando olhamos a paisagem dos nossos campos e procuramos ver, para além dela, aquilo que se passa com o homem, encontramos de um lado os
trabalhadores rurais sem terra, obrigados a procurarem emprego aqui e ali, de acordo com a boa vontade e os interesses dos patrões, os pequenos agricultores, proprietários horrendeiros, que passam uma vida inteira agarrados a uma corela, mal chega para o seu sustento, e, do outro, os grandes proprietários, vivendo das rendas, ou os grandes agricultores, vivendo da exploração do trabalho dos assalariados. De um lado, portanto, aqueles que usam a terra como um instrumento de trabalho, aqueles para quem a terra é uma ferramenta. Do outro, a política vacilante e reformista de Lopes Cardoso, agravada pela situação política da altura, em que o Partido Socialista ia cedendo progressivamente às exigências da CAP, haveriam de levar o ministro à sua demissão. A partir de então, os dois lados da barricada de que o próprio Lopes Cardoso falava em 1974 vão passar a afrontar-se de uma forma mais direta. Para os trabalhadores do Alentejo, isto significou voltar a contar com as suas próprias forças. Portanto, eu não tenho medo da direita de maneira nenhuma. Porque há até uma coisa que nós não podemos ter medo. Olha, se eles tomassem novamente pela força conta das terras, ou deixávamos cair os braços ao longo do corpo, ou cruzávamos-os. Morríamos de fome, mas eles também, porque eles não sabem fazer nada, de coisa nenhuma. Se por acaso não chegassem a esse ponto, se nos matassem, pior para eles, nós morríamos com um tiro, uma facada, uma coisa qualquer. Algumas torturas que nos fizessem, como sempre fizeram. Eles morriam à fome. Portanto, de qualquer maneira, não tenham medo que a nossa organização está firme, continua sempre a estar firme. Só se nós estivermos doidos todos. Estava em curso o processo de institucionalização dos órgãos do poder. Tratava-se agora de eleger o Presidente da República. Os trabalhadores estavam um tanto confundidos. Historicamente, o proletariado alentejano sempre se bateu por um ideal comunista, no qual a terra seria de todos, ou seja, não seria de ninguém. Mas a experiência recente da Revolução em Portugal trazia-lhe à memória alguns dos homens que tiveram a coragem de derrubar o fascismo e que, mesmo com algumas indecisões, haviam lutado pelo socialismo. É evidente que Otelo era um deles. Diz que o nosso Otelo, que é pelos trabalhadores, eu sou por ele o mais que possa ser. É o mais que possa ser por ele, desde que eu seja por a gente. Isto é uma verdade. Tem um candidato. Tem. Mas eles estão a combinar bem nós. Visto eles serem nossos amigos, somos amigos deles os dois. Eu por mim, não está bem assim. Somos amigos deles os dois. E acho que eles são amigos também um do outro, na verdade. E já vi qualquer coisa dessa na televisão. São amigos um do outro. E nós somos amigos deles os dois. Quem vota no Otelo e não vota no Pato? É que há esta impressão que talvez aquele tenha melhor lugar. Eles combinem bem os dois e é o que a gente quer. Está bem ou não está bem? O que a gente quer é que eles combinem bem os dois. Nós estamos ao lado deles os dois. Se um é bom, o outro não é mau, venham para cá, que a gente cá está. Pois é claro. Quando a burguesia afirma que os trabalhadores cometeram erros e excessos no domínio da reforma agrária, nas nacionalizações, no controle operário, o que a burguesia está a dizer na sua linguagem é que a reforma agrária foi um grande triunfo dos trabalhadores. Que os trabalhadores portugueses manifestaram uma grande maturidade, uma grande capacidade de luta, uma grande iniciativa, não só nas herdades do Sul, mas também nas fábricas, nas escolas, nos escritórios, nas oficinas, nas repartições públicas. A direita tomou o freio nos dentes. Avança! Assim, se a maioria preferiu Otelo ao candidato do Partido Comunista, mais tarde, os trabalhadores alentejanos regressariam ao seu partido histórico. Após as eleições presidenciais e com o primeiro governo constitucional no poder, a situação no Alentejo tende a agravar-se.
Protegendo-se por detrás do cumprimento da lei, que o poder é o primeiro a não cumprir, uma nova fase do processo de reforma agrária começa então. Inicia-se assim o processo de desocupação de terras, em especial as marcações de reservas para os agrários, desorganizando a maior parte das unidades coletivas de produção. Cometem-se assim muitos casos de perfeita ilegalidade, pois que a lei só prevê a entrega de reservas em situações particulares. E, no entanto, o governo entrega essas reservas a todos os agrários, mesmo àqueles que tinham herdades abandonadas ou que haviam sabotado economicamente a produção. Perante a firmeza dos trabalhadores e o próprio escândalo junto da base de apoio do Partido Socialista, a resposta do governo será a de modificar as próprias leis. Aquela história, por exemplo, desta cooperativa aqui agora da unidade de São Mâncio, que é o problema agora lá da marcação das tais herdades à volta, que podem vir a reforçar a cooperativa, tudo isso, que é para nós termos depois isso a ver. Lá está boa. Mas quer falar consigo, só aqui um momento. É claro, eu também disse a vocês que se o senhor não fosse manobrado politicamente, que é evidente que ele quer andava. Pois o senhor passou cá à noite em Évora, como é óbvio, ele passou cá, e como eu disse a vocês, se eu tinha logo ido para Lisboa naquele dia, pois o senhor estava efetivamente receptivo ao aluguer ao arrendamento das oliveiras. Simplesmente, o senhor, que nunca na vida dele viu agricultura, ele não sabe ainda o que é isto ainda, ele não sabe onde é que é o monte sequer. Ele é que tem que mandar. Ele tem trabalhadores e ele ir trabalhar. Não é dar a sociedade a mais ninguém. É ele pagar assalariados para trabalhar com a administração dele. Ele ali ser obrigado a fazer a administração. Ali. Há uma posição que é fazer. Não é. Calma, amigo. Calma, amigo. Calma. Vamos a ver se não é. Pois está claro. A gente não podemos ser pessimistas. Nós queremos cumprir uma lei. E queremos que a cumprir. E temos capacidade para cumprir uma lei. Mas tem que haver as autoridades que nos obrigam a cumprir e também têm que fazer cumprir aquilo que está na lei. Aquilo não é para ficar parado, aquilo é para andar para a frente. Foi por isso que nós fizemos aquilo dentro da propriedade. Nem pensa ser, vai para ali agora, mete ali um trator, se os barcos de vada e mete lá 3 ou 4 vezes lá dentro da herdade e está a exploração Pedro, não senhor. Aquela exploração que está lá tem que ser cumprida. Ele tem que a cumprir. Se ele não a cumprir, vamos nós cumprir. Com certeza. No ano mais difícil que foi fazer, nós conseguimos fazer aquilo. Agora não é trabalho. Agora é só explorar já. Feito já está, agora é só explorar. Ele deixou as morteiras trabalhar com 15 e tal anos, não aumentaram nada, só destruíram. Diminuíram o valor da propriedade. Nós entramos, se a propriedade tinha um valor de 5.000 contos, hoje tem 6.000 contos. E seguiríamos cada vez mais. E tem de dar gente mais. O senhor sabe, se não há o caso que faça esses amansos dele. Amanhã se dá as consequências de irem 2 ou 3 trabalhadores de Valdir Comes trabalhar as oliveiras, é uma situação muito grave para a terra outra vez. Prevê as coisas assim. Até diga mais, governador, até já há quem anda a tratar em volta da condensa, da viúva do Conde Vilalva, para ela pedir a reserva, está a perceber, dentro daquele olivar que nós lá temos a explorar. Já há quem anda a tratar disso. Está a perceber? Já há quem anda a tratar disso para lhe pedir a reserva dentro da nossa cooperativa também. É para saber que nós temos a parte de tudo. Tentaram instruir a cooperativa unidade, mas não estou ainda convencido, só se matar os trabalhadores todos. É que consegue acabar com ela. Não consegue a maneira nenhuma que não tenha força para isso. Entretanto, as cooperativas são obrigadas a negociar aquilo que haviam conquistado. Neste caso, é o próprio governador civil a reconhecer a ilegalidade e a ilegitimidade da situação decidida superiormente. Nas caras dos trabalhadores, a amargura, mas também a raiva, dão conta da razão que têm. No entanto, a cumplicidade do poder não tem limites e a cooperativa é forçada a abandonar a terra que finalmente começava a germinar. Hoje sabe-se que a herdade desocupada se encontra abandonada. Só se podiam ocupar propriedades que dessem mais de 50.000 pontos. Não, Pelo menos assim é que eu entendi sempre a conversa dos homens. Por isso, todas as propriedades da freguesia de Pavia que os trabalhadores tomaram, não as ocuparam, que elas ainda nenhuma pariu. Portanto, é que não estão ocupadas. O que é certo, todas elas davam 89.000 pontos, 90 e tal mil pontos, era tudo propriedades assim. Eram, não são, propriedades assim. Isto pelas matrizes que tinham, que elas até dão muito mais que isso. Mas pela escrita que tinham,
davam isso. E então aquelas não dá, mas foram lá 3 brigadas das análises lá da pontuação. Uma encontrou 49,5 mil pontos. Outra encontrou só 17 mil pontos. E outra encontrou 25 mil pontos. De maneira que agora dali não sabemos qual é a pontuação da propriedade. Eles querem os 50 mil pontos para quê? Não é para eles trabalharem. Ora, se eles já alguns, essas propriedades que eles dizem que houve erro, e eu concordo com isso, mas foi preciso fazerem esses erros para chegarmos até hoje, sexta-feira. Foi preciso fazerem esses erros para chegarmos até hoje. Se não se fizessem esses erros, a gente não estamos aqui. Pois. Não éramos capazes de aqui estar. Mas eu admiro para que é que eles querem essa terra se eles agora vão arrendá-la. As terras que estão a ser entregues, a maior parte deles estão a arrendá-las já. Então para que é que a querem? É aquela velha máquina. Não querem trabalhar a terra. Por isso acho que não devem ter direito a ela de maneira nenhuma. Eu concordo com aquilo que tu disseste, sim senhora, pois vão eles explorar a terra. Mas eles estão, o governo ou a lei ou isso que é tal a ceder a terra e eles estão logo a arrendar. Sim senhora, faz-se isso hoje, tomam conta na terra amanhã, ou por outra, vão já com o contrato feito de arrendamento, vão receber a terra e já levam no contrato feito de arrendamento para outro. E eles continuam a viver à sombra. Mas isso é mais uma ajuda que nós temos do governo socialista que lá temos. É mais uma ajuda desse ponto. E a gente lá tem? Que a gente lá temos, quer o queiramos, quer não, temos de lá o terem. Está certo. É que importa que eu não concorde e você também não. Com a marcação das reservas dos agrários no meio das unidades coletivas de produção, o primeiro governo constitucional, dizendo-se socialista, procura criar, antes de mais, as condições ótimas para o desenvolvimento do capitalismo agrícola nos campos alentejanos. Já não se trata de fazer cedências aos fascistas da CAP. Agora, é o próprio capitalismo em Portugal e na Europa que impõe os seus interesses e as suas condições. O povo português torna-se ainda mais dependente do imperialismo. Aos poucos, os trabalhadores vão compreendendo qual é a Europa que está connosco. Camaradas, em face da maior ofensiva e do maior ataque, até hoje desencadeado, contra uma das maiores, se não a maior conquista do povo português, a reforma agrária, face a esta ofensiva reacionária, com a cumplicidade de um governo que se diz socialista, estamos assistindo a uma das maiores vagas, onde foram herdades entregues aos antigos latifundiários. E é necessário termos essa consciência de que o regresso ao passado representa a fome, a miséria e a morte. Os agrários tentam infiltrar-se nas nossas unidades ativas, acompanhados da Guarda Republicana, 3, 4, 5 pelotões nessa condição. De maneira que eu digo não podemos permitir de maneira nenhuma a infiltração desses homens dentro das nossas unidades. As unidades que nós temos unidos bem extremos, os nossos trabalhadores concentrados na média, protestam firmemente contra as últimas 2 notas oficiosas do Ministério da Agricultura que consideram conteúdo ilegal e que põem em causa a reforma agrária. Perante esta situação, os trabalhadores exigem que a Constituição, além da reforma agrária, e os compromissos assumidos se cumpram, que se expropria os 500 mil hectares de terra abrangidos pela lei, que todas as reclamações de direitos de reserva sejam analisadas de uma com participação de sindicatos agrícolas e trabalhadores depois feitas as condições e sem a presença das forças militarizadas. Veja 20 de novembro de 76. Meus camaradas, a organização está aonde estão os trabalhadores e aonde está a reforma agrária. E é ali que nós temos que defendê-la, nem que seja com a própria vida. A luta continua! A luta continua!
Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Serranas viram em vida, Baleizão a viu morrer. Serranas viram em vida, Baleizão a viu morrer. Baleizão a viu morrer. Baleizão a viu morrer. Entretanto, os trabalhadores reforçam as suas próprias organizações de classe, preparando-se para as próximas batalhas contra a burguesia. Perfeita compreensão do papel dos operários agrícolas no processo de transformação da sociedade portuguesa, sem a adequação dos nossos passos dentro das condições nacionais, corre-se o risco de desenvolver um plano de luta separado das condições reais da vitória. E a vitória, para nós, é a construção de melhores condições de vida e de produção para todo o povo português. Perante tudo o que analisamos, não restam dúvidas de que a proposta apresentada pela CNOC deve ser aprovada na generalidade. A reforma agrária, como as nacionalizações e o controle operário, determinaram o fim de sabotagem económica, de grandes desvios de capital nacional, defenderam o emprego de milhares de trabalhadores e a abertura do caminho para a independência nacional. Por isso, os patrões, sentindo que a situação política lhes é cada dia mais favorável, atacam em diversas frentes, procurando liquidar o que os trabalhadores haviam conquistado. Eles agora apresentaram um projeto de lei que está visto, uma quantidade de parágrafos. Quer dizer, a lei em si, que não é outra coisa senão uma lei dos fascistas, é uma lei feita mesmo pelos fascistas, acoberto de uma social-democracia que os gajos estão a fabricar, que visa, portanto, em última análise, a destruição completa e o voltar exatamente, portanto, ao tempo antes de 25 de abril. Essa lei agora está lá na Assembleia. Nós estamos a fazer agora a greve, estamos agora em manifestação, em solidariedade com a intersindical, além do custo de vida, do aumento do custo de vida e do desemprego, se eles levarem o projeto avante. Mas evidentemente que a gente irá para novas paralisações, a gente paralisará ainda. Por todas as formas de luta legais entre aspas, porque são legais segundo lá os conceitos dos gajos, a gente, portanto, lutará dessa forma. Evidentemente que a gente fará de todos os tipos, porque há muitos camaradas, há centenas de camaradas que estão dispostos a morrer para que isto não volte para trás. Há mesmo camaradas que dizem mais vale morrer de pé do que viver de joelhos, e porque não está nada de acordo em continuar com o processo que desde o 25 de novembro para cá tem-se vindo a acentuar cada vez mais a escalada dos fascistas, tem sido a todos os níveis, tem sido uma pouca vergonha, o último ano então, os gajos a subir cada vez mais. É isto, portanto, a gente continuará a luta além daqui. Se eles não recuarem, a gente recuar não recua, até porque isso é impossível, não é? Face a esta ofensiva patronal, os trabalhadores manifestam-se em massa. Em relação à reforma agrária, exige-se que a lei não seja alterada, mas, pelo contrário, que seja levada até às suas últimas consequências, nomeadamente expropriando toda a terra que ainda se encontra nas mãos dos agrários. Com a paralisação do trabalho no Alentejo, os trabalhadores rurais fazem mais um aviso solene ao governo, dizendo-lhe que não deixarão liquidar aquilo por que lutaram, por vezes em condições duras, durante anos e anos. O Primeiro-Ministro fala de diálogo, mas o Sr. Valente Portos e os centros regionais da reforma agrária provocam, caluniam, mentem e lançam a mão da violência e de pressão sobre os trabalhadores. É lamentável, camarada, que um governo que diz socialista encha de atenções dos grandes agrários e capitalistas, a CAPSI, a CIPSI e bandas GNS contra os trabalhadores. Onde está a ação real? Onde estão as promessas eleitorais do governo? Quem é o responsável pela situação difícil em que está o país? Destruir a reforma agrária numa fúria
por aprovada, a malta está de acordo em paralisar tudo. Não está de acordo em paralisar tudo, porque afinal a sala central, a reforma agrária é destruída e então a malta não está de acordo de maneira nenhuma. Liquidaria a atividade coletiva das cooperativas agrícolas e lançaria no preço de trabalhadores. Presente nesta campeola da manifestação de unidade e luta, e através dela. Se a lei for aprovada, pode ter a certeza que vamos reunir ainda mais vezes, queremos ver qual é o que vamos fazer, até pode ser cortar trânsito, bloquear coisas, a ser o que irá ser. Será com esta força e determinação dos proletários alentejanos que o governo e a própria burguesia terão que contar. Saberão assim, quer queiram, quer não, que no Alentejo a luta continua. Grita, pois, teu grito novo. A terra há de germinar quando for terra do povo. Alenteja-nos para a frente, o sol está do nosso lado. Caçadeira atrás da porta,